Nós não vamos pedir a presença do Senhor porque a presença dele já está em nós. Mas nós vamos pedir a atenção dele para que ele receba a nossa adoração e para que o Espírito Santo nos inspire e que a gente receba aquele prato de comida gostoso que a nossa alma deseja. Amém? Aquele prato de comida espiritual. Então vamos orar. Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos por este momento. O mundo todo está, Senhor, alinhando a sua vida para ti. Muitos vão continuar sem crer, mas aqueles que são tua igreja estão correndo para os teus altares. Nunca se vendeu tanta Bíblia pela internet como agora. Os índices ultrapassaram todos os recordes que já houve no mundo. As pessoas estão querendo saber da tua palavra porque o que está escrito e é verdade absoluta. E o Senhor, com os seus sinais, está mostrando isso. Pai, o Senhor disse que a seara estaria branca, mas não haveria quem pregasse. Os ceifeiros eram poucos. E a gente não entendia porque a sensação que a gente tinha é que as pessoas não queriam mais ouvir o teu evangelho. O Senhor é tão maravilhoso que sem que houvesse o nosso esforço, os olhos se voltaram para ti. E as pessoas estão buscando, estão com sede do Senhor. E louvado seja o teu nome que nos acha, que nos caça, que não nos joga fora, que não desiste de nós e que peleja até o fim para que nós rendamos as nossas vontades e nos entregamos ao teu chamado. O chamado que é dentro do nosso coração, o chamado pela vida eterna. Esse desejo de vida longa, de vida eterna, que às vezes a gente procura nas coisas e nas pessoas, mas somente em ti nós encontramos. E essas pessoas estão percebendo isso. E nessa fome e nessa sede do Senhor, o Senhor ainda está acessível. E nós estamos te buscar, enquanto dá para tocar em ti, enquanto dá para nós nos conectarmos de novo. Hoje o nosso tema é alinhamento vertical. Nos ensina diretamente do trono, Senhor. Como é que o Senhor está alinhando a sua noiva? Como é que o Senhor está alinhando de forma vertical, de baixo para cima, a nossa vida? Para que nós entremos na qualidade de noiva do Senhor, que a gente se revista do teu poder, da roupa da noiva do Cordeiro, e que nós sejamos um sacrifício suave às tuas narinas. Em nome de Jesus, que as pessoas que estejam aí do outro lado da live estejam cheias do Espírito Santo também, participem e sintam, Senhor, a unção de Deus, sintam, Senhor, a inspiração do Espírito Santo, ensinando as últimas coisas para nós. Em nome de Jesus, traz paz, fé, convicção e alegria que excede o entendimento e que vem do Senhor. Amém. Amém, amados que entraram depois que eu não vi, né? Vamos ver aqui quem foi. Claudinha. Minha live saiu. Eu não vi, mas seja bem-vindo. O TRF, como a gente já falou, é treinando as bases da fé. Não é um estudo teológico. A gente não está aqui querendo fazer uma análise escatológica, hermenêutica, nada disso. Nós queremos só comer da palavra, nos desfrutar como pessoas simples, como pequenos do Senhor. A maravilha do texto bíblico, às vezes a gente não precisa nem complementar, de tão lindo que o texto é. Amém? Os textos que nós vamos ter hoje, né? Sobre alinhamento vertical. Nós vamos falar sobre alinhamento vertical, entendendo o porquê de Jesus, depois de ressuscitado, como a gente pregou domingo, sobre ele ter aparecido para Maria Madalena, por que Jesus não foi direto para o Pai? Por que ele não foi logo para a glorificação? Por que ele ficou mais ou menos uns 40 dias aparecendo, não como fantasma, não era aparição, era aparecimento, vindo ao encontro dos seus discípulos? Por que Jesus fez isso em mais de 8 aparecimentos, né? Dependendo do evangelho e da interpretação que se dá. Ele aparece várias vezes. E por que ele fez isso? A gente vai ver
que na verdade o que ele queria era alinhar os seus. Ele sabia que muitos dos seus discípulos, não só dos 11, mas das outras pessoas que acompanhavam, a Bíblia fala que ele apareceu para 500 pessoas, 500 discípulos, né? Que eram pessoas anônimas, não eram os cabeças da igreja, não eram os apóstolos, mas já eram os discípulos que depois se transformaram em grandes igrejas, né? Não eram dos 11, mas eram 500 seguidores do Senhor. E ele aparece para essas pessoas para direcioná-las, para dar a elas o alinhamento vertical. Vertical é tudo que vai para cima, horizontal é o que vai para os horizontes, para o lado. E o que a gente nota é que os discípulos, eles tinham um alinhamento horizontal com Jesus. Eles esperavam muito aqui na terra, eles queriam um rei aqui na terra, eles queriam poder aqui na terra, eles queriam ser ministros desse grande governo. E eles precisavam ser alinhados verticalmente, olhar para a cruz. A Bíblia diz que infeliz é o homem que espera em Deus só nessa vida. E foi isso que Jesus veio pregar. Quando ele estava fazendo a multiplicação dos pães, ou quando ele estava libertando, quando ele estava curando, e ele se sentia sugado, e uma hora ele estava escondido, e Pedro diz, ei, por que tu se esconde? Todo mundo clama por ti, vamos aproveitar essa fama. E ele diz, não, eu não vou para aí, eu vou pregar em outros lugares, porque eu vim para pregar a palavra do Senhor. Eu não vim para estar fazendo milagre, eu faço milagre porque os milagres acompanham a obra, porque os milagres acompanham a presença de Deus. Mas eu vim para dizer para as pessoas que depois dessa vida difícil, existe uma vida abundante, de paz, onde todos serão fartos, que é no reino do meu Pai. Então esse alinhamento vertical, a gente nota que nós vamos vivê-lo agora. É como se nós tivéssemos entrado no funil, né, na forma, estávamos gordos, mal feitos, envelhecidos, e Jesus não vem buscar uma viúva, Jesus vem buscar uma noiva. Então ele precisa dar o formato de uma noiva, linda, pura, perfeita para ele. Então nós entramos agora no alinhamento vertical, ou é assim ou a gente não casa com o cordeiro. Então vamos lá para os textos. Nós vamos ler hoje, ter como base Isaías 40, estou aqui acompanhando as horas. Isaías 40, versículo 3, Marcos 1, versículos 3 e 4. Uma é a profecia, o que está escrito, a outra é o cumprimento da profecia. Depois nós vamos ler Lucas 13, versículos 24 a 27. Depois, João 13, versículos 36 a 38. Espero que você esteja anotando aí, anota mesmo. Esse estudo é muito inesgotável e você passar a semana toda estudando, ainda não vai dar para saber tudo. É muito intenso, querido. Aqui é só um norte. O TRF é te dando cartas na manga para você se deleitar, para você jogar, né? Não é jogar com o Senhor, é jogar com a palavra no ponto de aprender sobre ela. Então, pesquisa aí. E por último, que é o mais importante de hoje, que nós vamos ver, é João 14, 6. Tá certo? Então, nós vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é o que é o alinhamento vertical. A gente nota que a igreja, ela passou a ser quase um clube gospel. Esse nome gospel, ele é um nome que a gente deve evitar nas nossas coisas. Porque é como se fosse assim, evangélicos viraram moda. Então agora eles são gospel, né? Então, da mesma forma como os discípulos antigamente, na igreja primitiva, assim que Jesus dá o poder e a autoridade para eles, e eles vão começar a igreja, eles não tinham o nome de cristãos. Eles eram chamados de os do caminho. Ei, do caminho, vem cá. Por isso que Pedro, na hora que ele foi acompanhar Jesus escondido, o pessoal dizia assim, ó, ei, eu conheço você. Você é companheiro do Nazareno. Você fala, você se veste como ele. Você é do caminho dele.
Então, os nossos irmãos discípulos, os primeiros, eles não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de os do caminho. E aí, quando foi, tia Sara, que eles começaram a ser chamados de cristãos? Foi por uma brincadeira, foi no sentido pejorativo. Foi de insulto, foi para, como diz o bom cearense, foi para mangar de nós. É como se dissesse assim, sabe quando a gente diz assim? Quando a pessoa, digamos assim, ó, a pessoa é alcoólatra, aí você vai insultar o filho desse homem, aí você diz assim, filhote de bebo, né? Pois da mesma forma, quando os do caminho chegavam, eles diziam assim, lá vem o povo nojento, esse povo do caminho, esses filhotes de Cristo, filhote de Cristo. Como se dissesse assim, ó, os santinhos, lá vem os impostores, lá vem esse povo pregar aquela coisa daquele cara que desmantelou a religião aqui em Jerusalém, em Israel. Esses filhotes de Cristo. Daí surgiu o nome cristão. Então foi um insulto, né? Hoje não é mais insulto. Nós somos realmente considerados cristãos, evangélicos, católicos, tem uma parte do espiritismo também, que crê em Jesus. Mas o que nós somos de verdade é os do caminho. Esse é o primeiro nome. Esse é o nome primitivo. Jesus não deixou religião e nem nos deixou rótulo. Ele nos deixou o caminho. Amém? Então vamos lá. Ele precisa agora nos alinhar. Porque nós passamos a viver qualquer coisa, menos o reino de Deus. A igreja, ela perdeu o caminho várias vezes. E nessa vez agora, nós estamos agora, é a geração mais fraca de cristãos que nós temos. Parece que nós erramos o caminho, nós pegamos atalhos e nós não sabemos mais como voltar. Aí é preciso uma catástrofe mundial para que a gente tenha medo, para que a gente comprove o que está escrito. Peraí, os governantes não acertaram, as organizações mundiais não acertaram, as tendências não acertaram, os pastores, apóstolos e bispos não acertaram, tá todo mundo perdido, piruando. Para onde é que a gente volta? Para o começo. Toda vida que alguém confrontou Jesus sobre divórcio, sobre qualquer coisa, ele dizia como é que estava escrito no princípio. Chegou o momento da igreja estar tão suja. Não digo a igreja do Cristo, porque existem os que ficaram preservados. Eu estou falando da igreja evangélica, da igreja católica. São mais de 5.000 religiões que se baseiam na Bíblia. E tem um pastor que falava sempre, né? E é uma coisa que ele sempre dizia, e a gente concorda com isso que ele diz, que a Bíblia, sem que ela queira, é a mãe de todas as heresias. Só para você ter uma ideia, a Cabala, né, que é uma seita que lida com número, com numerologia, com superstição, ela veio da Torá, dos escritos sagrados dos judeus. Então as pessoas elas vão interpretar, por exemplo, hoje nós já temos igrejas evangélicas que não só aceitam, como aprovam o relacionamento gay, não é? E eles não fizeram isso baseados nos achismos deles apenas, não. Eles encontraram textos bíblicos para se munir. Da mesma forma como espíritas cristãos também encontram em alguns textos bíblicos respostas para se munir. E assim são 5.000 religiões. E onde é que está a verdade? A verdade está aqui. A verdade não está na minha e nem na sua interpretação. A verdade está naquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E para isso é preciso humildade. Para isso é preciso alinhar o foco com o céu. Você já tentou assistir alguma live? Se você não tem internet, você fica offline? Você vai assistir depois. Ao vivo não dá para você participar, não dá para você perguntar, não dá para você sentir a mesma emoção. Então, nós precisamos estar conectados com o Senhor em tempo real. Amém? E o que ele está fazendo é esse alinhamento. Vamos para Isaías 43. Para quê, tia Sara?
Porque no alinhamento vertical, o que a gente precisa entender? É que nós estamos dentro de um plano. Existe um planejamento celestial. Esse planejamento foi: o homem está desconectado de Deus por causa do pecado, por causa da malícia, por causa da ignorância, por causa da arrogância, por causa da troca de ídolos, de deuses. Se tem uma coisa que Deus abomina, queridos, é a gente servir a outros deuses, né? Às vezes a gente idolatra um político, idolatra um filho, um marido, idolatra uma forma de viver. Ou tem cristão hoje que só sai de casa depois que lê o horóscopo. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Os judeus também eram muito supersticiosos. Para tudo eles montavam uma festa ou um dia de jejum, um dia de luto em comemoração a isso, em memória disso. E iam fazendo superstição. Iam criando coisas, né? Medos, amuletos. E a gente às vezes faz isso. Às vezes, quem já chegou aí numa casa em que a Bíblia está toda empoeirada lá em cima da estante, mas está aberto no Salmo 91? Que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente alcançará. A palavra em si não tem poder, ela. O que tem poder é o Evangelho, é aquilo que eu vivo com Deus. É aquilo que Deus faz em mim, por mim. Não adianta só abrir a Bíblia escrita, botar em cima da estante, viver de qualquer jeito e achar que o Salmo vai resolver sua vida, que é o amuleto da sua casa. Não. A palavra, ela é viva e ela é eficaz quando eu estou dentro da verdade. E Deus é absoluto, não é relativo. Nós vamos ver tudo isso, ok? Então, qual é o plano? O plano é: vamos resgatar logo essa humanidade. Como? Nós vamos mandar um mensageiro. Primeiro passo do plano, primeira realização do plano, vamos mandar um mensageiro. Quem é esse mensageiro? Isaías 43. Olha quem é o mensageiro. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Ai, quem é esse mensageiro? Quem é essa voz de Jesus, que Jesus clama no deserto? Não é uma voz que clama no deserto, é a voz do que clama no deserto. Ele é só o eco de Jesus. Jesus é que ia clamar no deserto, Jesus é que ia procurar caçar nos lugares mais ermos e ia encontrar ali alguém que quisesse caminhar com ele, entrar no caminho. Então, quem é essa pessoa? Aí nós vamos para onde? Nós vamos para Marcos 1:3. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ótimo. Primeiro ato do plano de Deus de salvação. Plano de salvação todo, aquele lindo plano da cruz, da ressurreição, da glorificação, começa no mensageiro. Ele tinha que preparar o caminho para Jesus. E aí depois é que viria o segundo ato do plano todo, né? A segunda ação. Primeira ação, o mensageiro. Que foi que João Batista pregou? Arrependimento, correção das veredas. O que é isso? Alinhamento vertical. O que é o alinhamento vertical? Pessoas andando do jeito que quer, vivendo pelo seu próprio prazer, cheias, atoladas no hedonismo. Hedonismo é a adoração do prazer, é viver dentro de prazeres, é a busca desenfreada pelo gosto, pelo prazer, pelo toque. Né? E João Batista, vendo tudo isso, era tanta prostituição, o próprio Herodes, a esposa, e ele combatia veementemente. Então ele começou a fazer o alinhamento vertical. O que é o alinhamento vertical? Na hora do chamado, o primeiro ato para o plano de salvação,
Quem ouviu a voz do Senhor e quem quer caminhar com o Senhor, porque a porta está aberta, ouviu a voz do profeta João, da voz do que clamava no deserto, e começaram a vir para João Batista. Para quê? Para serem alinhados. Como é que seriam alinhados? Arrependimento. E eu quero dizer que arrependimento não é remorso. A diferença é, o remorso você sente quando a coisa não deu certo. Aí você fica com raiva, você fica frustrado, foi descoberto, mas não foi uma coisa que te corroeu para você confessar. Foi porque veio à tona, igual Judas, né? Quando veio à tona o erro dele, ele disse, me lasquei, não era isso, esse cara não vai se defender, ele é inocente, eu entreguei ele porque eu pensei errado, tentou voltar atrás, consertar o erro, não dava, aí não se arrependeu, porque se tivesse arrependido, tinha ficado vivo, né? Mas o orgulho foi grande, que é o que segue o remorso, e aí ele se matou. Arrependimento é o que Pedro fez. Talvez negar Jesus daquela forma foi mais dura do que o que Judas fez. Mas Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Então, João pregava o arrependimento. O arrependimento é você se envergonhar do seu pecado e deixar o seu pecado. E o segundo ponto do alinhamento vertical que João fez foi a correção das veredas. Queridos, tá na hora da gente fechar os atalhos da nossa vida. Não há condição alguma de nós ficarmos parando no meio do caminho. Não há condição alguma. Você nota que quando Jesus mandou os discípulos irem em algum lugar, fazerem a obra do Senhor, ou quando no Antigo Testamento mesmo, um mensageiro, um profeta do Senhor ia entregar um recado, a Bíblia é muito clara quando diz assim, não se detenha no caminho, não fale com ninguém, vá vigiando. Vamos fechar os atalhos. Foi isso que João Batista veio pregar. Vamos preparar a vereda da justiça. Ok, segundo ato do plano, a vinda de Jesus. Quando João Batista sai de cena, aí Jesus continua a mesma pregação. Ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus não vai chegar na casa de todo mundo. O reino de Deus não vai chegar para todos que estão em pânico nesse momento de caos que o mundo vive. O reino de Deus não vai chegar no coração de todo mundo. O reino de Deus chegou. Mas é preciso a aceitação do reino de Deus para isso funcionar. Essa era a pregação. Lucas 13, 24. Olha aí. E ele lhe exortou, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando, Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá, não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis, mas nós comíamos com o Senhor, nós bebíamos com o Senhor, reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele, o dono do reino, afirmará, não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. É sério. Isso aqui é a voz que clama no deserto. Porque o deserto, lugares ermos, pessoas que não querem ouvir, pessoas que acham que já podem viver sem Deus. E foi o grande problema dessa geração. E eu acredito que tudo já tinha o pré-conhecimento de Deus. E esse vírus vem, esse corona, juntamente com esse pânico todo causado, veio para que a gente percebesse que nós estamos praticando todos os maus. Que a gente estava vivendo com a sensação de que podíamos viver sem Deus.
a gente abre a boca para dizer que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Não é assim? Tem até uma frase que diz assim: se eu entreguei minha vida para Jesus, por que é que a minha vida ainda é tão minha? É o que eu penso, é o que eu quero, é o meu posicionamento. Eu quero me posicionar politicamente, eu quero me posicionar socialmente, eu quero me posicionar afetivamente. Tudo eu tenho uma ideia e a minha ideia tem que ser a maior. E a minha opinião tem que ser a que prevalece. Nós somos hoje tolamente donos da verdade. A gente quer até manipular o texto bíblico, somos todos nós. É uma geração que está vivendo isso no mundo todo. Então, Jesus ele vem para dizer assim, ó, vamos acabar com essa horizontalidade aqui e vamos elevar o negócio. Vamos alinhar esse povo. Porque o Senhor vem buscar uma noiva linda e nós seremos essa noiva, amém? Então, esse é o segundo ato. O terceiro ato do plano de salvação é alinhar os discípulos. Eles ainda estavam vivendo nesse alinhamento horizontal. Você nota que eles queriam saber quem é que ia ser o maior no reino, né? Uma mãe foi pedir para os dois filhos sentarem ao lado de Jesus, no trono de Jesus. É uma visão. Por que aquele povo ali está pregando Jesus? Nem é dos nossos. Está expulsando demônio. Era só o horizontal, sabe? Só olhava o horizontal. Achava massa quando Jesus multiplicava o pão. Achava massa quando Jesus era bem visto, né? Quando Jesus era requisitado. Nossa, como aquilo envaidecia. Como eles chegaram empolgados quando eles foram comissionados a pregar e a fazer proezas e a libertar e a curar. E eles conseguiram e voltaram extasiados. Horizonte. A gente começou a viver e a gente começou a olhar para a igreja. E a gente até comentou em outro TRF que hoje existem duas perguntas que você nota nitidamente a competição entre o povo de Deus. A primeira pergunta que as pessoas fazem para você: qual é a tua igreja? Competição, né? Aí qual é a sua resposta? Amizadai, Assembleia de Deus, Batista. Não. Essas só são comunidades denominacionais por uma questão de organização. A resposta certa que você deve perguntar para essas pessoas, porque quando elas perguntam, elas já estão com a ideia de competição, sem querer. Você mesmo já deve ter feito essa pergunta para alguém. Qual é a tua igreja? A minha igreja é a mesma sua igreja. Nós somos de uma igreja só. Quantos membros tem a tua igreja? É a segunda pergunta. Milhões e milhões de pessoas espalhadas no mundo todo. Porque não existe competição no reino de Deus. Nós precisamos quebrar isso. Isso é alinhar verticalmente. Mas os discípulos estavam vivendo isso, enciumados. Querendo saber quem é que tinha mais reputação, quem era o mais queridinho para o Senhor. Né? Tanto é que ele diz o discípulo amado. Mas a palavra diz que era João que amava Jesus e inclinava a cabeça no ombro. Era João que manifestava mais amor por Jesus. Não era Jesus que tinha em João o discípulo preferido. Isso é uma coisa horizontal, de ciúme, de inveja, que a gente vai carregando. E aí, os discípulos estavam nessa visão horizontal. Quer ver? Se o culto, se uma pessoa for pregar e ela passar do horário, a gente fica muito raivoso. Se a palavra não tiver como a gente imagina, tiver sacal, a gente fica com vontade de sair. A gente não sai por vergonha. Mas no coração a gente já pecou. A gente quer a liturgia da igreja toda pronta, não é não? A gente é incapaz de chamar uma criança, por exemplo, para louvar. Porque não faz parte da liturgia, vai só atrapalhar, não tem a ver com o tema. Se uma criança chegar e cutucar o pastor: ei, pastor, eu queria louvar o Senhor. Não, minha filha, deixa pro domingo que vem, porque não está na agenda. É um alinhamento horizontal. Horrível, a gente se preocupa com ornamentação. Com limpeza tem que se preocupar mesmo, mas com ornamentação. O que nós vamos botar aqui? Vamos trocar as flores, não sei o quê. Vamos cuidar do que tem que ser alinhado para cima, porque senão a gente vai ser alinhado para baixo. Porque nós estamos alinhados na horizontal, mas essa horizontalidade pode nos levar para alinhar para baixo, né?
Ok? Então vamos ver João 13, 36 a 38. João 13, 36 a 38. Irmãos, vou já fazer a pergunta, viu? Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus olha para ele ironicamente e diz: dará a tua vida por mim? Em verdade, Pedro, eu te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Veja como é importante, e você tem que entender como Pedro estava alinhado no horizontal, como ele já se sentia o líder de todo mundo. Ele se sentia o cara. Ele já dizia que ia dar a vida por Jesus. E que ele já estava pronto. Obrigado, meu amor. Estava pronto para ir com Jesus. Olha que maravilha, né? Tava não. Olha a resposta de Jesus: para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Olha a diferença aí, né? Não dos alinhamentos. Para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Jesus estava alinhado verticalmente já, totalmente pronto. Pedro não. Para onde eu vou, não podeis ir agora. É o que Jesus está dizendo para nós agora nesse momento. Queridos, eu peço a Deus que eu não morra hoje, porque eu não sei se eu estou alinhada verticalmente ainda completamente. O nosso olho ainda é muito no horizonte, é o que nós vamos comer, é o que nós vamos vestir, onde é que nós vamos passear. Qual é o evento, qual é a agenda. E ele diz: Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora. Eu preciso te preparar, eu preciso te alinhar. Mas olha que coisa linda. Ele diz assim, ó: não pode ir agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Não é se possível. Não é se depender de você. É uma promessa de um Deus que te ama, que não desiste de você. Você vai ser alinhado porque eu te amo e você vai sentir prazer em estar alinhado comigo, e onde eu estiver, você estará. Olha que bênção, né? Olha que coisa linda. Muito bem. A pergunta é: você está preparado agora para esse alinhamento vertical? Olha para Pedro nesse momento. Imagina aí, Dieguinho, se alguém der alguma resposta aí, se você puder me dizer, por favor. A pergunta é: já tem alguma coisa? Não, repete a pergunta que eu já digito aqui. Tudo bem. Olha só, você está preparado para o alinhamento vertical? Olhando para a vida de Pedro, que já estava se sentindo. Porque quantas vezes nós, principalmente nós que somos líderes, a gente acha que já está no ponto, queridos. Esse é o grande erro da liderança, de todos nós. A gente liga o piloto automático e vai fazendo culto, vai fazendo evento, vai aconselhando, vai orando, fazendo por conta própria. Sem a dimensão, sem o temor do Espírito Santo. Quando a gente vê, a gente já está lascado. Totalmente engolido pelo alinhamento horizontal. A igreja está bem direitinha. Está tudo funcionando, os ministérios. As pessoas estão sendo aconselhadas, amparadas, cuidadas. Tudo no piloto automático. Tem um pastor americano que ele diz assim: estou em pânico. Ele liga para o Leonard Ravenhill, né? E ele diz: estou em pânico. E o Ravenhill pergunta: por que você está em pânico? Ele diz: porque eu percebi hoje que se o Espírito Santo sair da minha igreja, nós vamos continuar bem do mesmo jeito. Tudo funcionando. Que coisa terrível. Porque estava tudo tão direitinho, a gente achando que está tudo muito certinho. Todo mundo funcionando.
as arrecadações, os dízimos, a distribuição das cestas, os aconselhamentos, os discipulados. O Espírito Santo pode até se afastar e tudo vai continuar automático. Por isso que Jesus não permitiu. Então a pergunta é essa: você está preparado para o alinhamento vertical? Vocês responderam não. Ninguém respondeu ou não, que não estão? Não estão. A Leuda botou um negócio aqui legal. Ninguém é melhor que ninguém. Quem prega, quem faz a limpeza, perante a Deus somos todos iguais. Isso. Muito bem, Maleuda. Os instrumentos de adoração, microfone e vassoura, glorificam o Senhor da mesma forma, verdade. Aline Brito botou assim: ou nos alinhamos agora, ou ficaremos no meio do caminho. Verdade. Esse caminho é complicado. E se você olhar para a vida de Pedro, né? Ele não estava preparado para esse alinhamento vertical porque ele nem sabia que não estava bem. E esse é um ponto muito difícil para o nosso alinhamento vertical. Tem outro comentário aqui da Renata Martins. A religiosidade está a 1000, mas o amor está a 0. Principalmente pelo Senhor, né? Até existe a caridade, né? A solidariedade. Mas muitas vezes a gente faz para aparecer, para dar um de santinho, né? A Andressa comentou assim: nunca estarei preparada, mas Deus nos deu o Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas, a revelação completa que como é ser imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Nós nunca estamos preparados, mas precisamos estar disponíveis. Foi muito bom, Andressa. Anota aí no caderninho de vocês: nunca estaremos preparados, mas temos de estar disponíveis. Então, a pergunta é, vou mudar. Você está preparado para o alinhamento vertical? Disseram não, né? Você está disposto ao alinhamento vertical? Amém? Se você está disposto, como Pedro, olha só. Não peça aquilo para o qual você não está pronto. Não peça para cantar, não peça para pregar. Eu não estou dizendo para o pastor não, estou dizendo para Deus. Senhor, me levanta como pregador, me levanta como cantor, me levanta como intercessor. Se você ainda não está pronto, se é só fogo de palha. Pedro disse: eu morro por ti, eu darei minha vida por ti. Não estava pronto para dar vida. Tanto é que negou Jesus 3 vezes. 2, se prepare para ser confrontado. Se tem coisa pior, queridos, na minha carreira hoje, carreira que eu digo ministerial, e ministério significa servir. Ministério não significa chefiar, ser dono de gente, maior, como disseram aí, ninguém é maior do que ninguém. Não, ministério é servir, é ser menor para servir. E nesse meu ministério, nesse ministério do meu esposo, que eu caminhei junto, a pior coisa que eu encontrei foi alguém dizer que eu estava errado. A gente se sente, a gente não admite. Repete, Jassara, a questão de nunca estarmos preparados, que o irmão Márcio Gleice quer saber como saber quando estamos preparados, mas a questão é de dizer que a gente não está preparados, né? É de dar o espaço para o Espírito Santo, não é isso? Nunca estamos preparados, mas temos de estar disponíveis. Porque, por exemplo, ele trabalha, o Márcio Gleice, ele fez tecnologia de alimento. E digamos que ele tenha feito especialização, ele está super preparado para assumir uma função específica, né? Ele está preparado, ele vai lá. Ok. Só que no reino de Deus não existe essa preparação, a não ser a nossa experiência. E o Senhor está sempre nos colocando em algo maior do que nós já somos. Um desafio maior do que o que a gente já passou. Então a gente nunca está preparado. Mas se a gente estiver disponível, Ele nos capacita. Ele nos prepara. Ok? Então vamos lá. Não peça aquilo para o qual você não está preparado. Isso é estar disponível para o alinhamento. Se você quer ser alinhado verticalmente, comece a sofrer as dores de Pedro. 2, se prepare para ser confrontado por Jesus. Confronte, querido, não tem coisa melhor do que você assumir que você erra. Que às vezes se você tivesse pedido mais
direcionamento do Espírito Santo, se você tivesse se sustentado mais, se você não tivesse cedido à tentação, ou se você não tivesse ligado o piloto automático e feito as coisas do Senhor negligentemente. Se existe uma coisa que nós temos que é horrível, é a procrastinação, que é o pecado de deixar as coisas de Deus para depois, empurrar com a barriga, como a gente chama. Todos os líderes hoje estão fazendo isso, mas esse é o momento do alinhamento vertical. E Deus não ia permitir isso de Pedro. 3, reconheça que você não se garante. Pedro teve que reconhecer que ele não se garantia, ele se sentia, cara, ele se sentia o máximo. Teve uma hora que Jesus teve que repreender Satanás da vida de Pedro, não dentro, possesso, mas influenciando a resposta de Pedro. Vai para trás de mim, Satanás, né? Por quê? Porque quando a gente acha que se garante, a gente perde a glória, igual Moisés, que sentiu a glória, veio tão iluminado que teve que botar um lenço. Aí o tempo passou, a glória passou, ele continuou com o lenço para disfarçar, como se estivesse resplandecendo. Ok? 4, saia do controle. Saia do controle. Você não manda no ministério que Deus te deu. Não é você que manda. Parece que você vai ver que tudo vai desabar. Sabe por quê? Porque era você que estava conduzindo. Sai do controle. 5, chore amargamente pelos seus pecados. Chore. E nós temos pecados escondidos. Foi alguma coisa que nosso olho viu, foi uma pornografia, é uma ira que a gente não quer abrir mão, é uma pessoa que a gente não quer perdoar, é uma característica que a gente não quer abrir mão, é um mau caratismo que tem lá dentro e a gente não quer deixar passar pela cruz. O alinhamento vertical de Pedro foi doloroso, o seu também vai ser. Eu vou perguntar de novo, você está disponível para o alinhamento vertical? Muitas pessoas sim, disseram que sim. Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Larissa colocou assim. Larissa já está aí. Eu estou, eu quero, eu preciso, eu necessito. Questão de vida. Glória a Deus. Tem uma frase, Larissa, do AA que diz assim: se você precisa mudar, o problema é seu, mas se você quer, o problema é nosso, nós vamos junto. Até repete aí, Diego, que essa frase aí é bom pra todo mundo. Pro dela? É, como é? Alinhamento vertical. Eu estou disponível, né? Peraí. Você está disposto? Eu estou, eu quero, eu preciso, eu necessito. Questão de vida. Glória a Deus. Essa daí vai servir pra todo mundo, viu? Essa frase, anota aí. Muito show. Mas por que a igreja não está no alinhamento vertical? Essa é uma pergunta. Diz aí, na sua opinião, por que a igreja não está alinhada verticalmente? O que é que nós estamos fazendo como igreja que demonstra que nós não estamos alinhados verticalmente? Por que a igreja não está no alinhamento vertical? Temos 15 minutos para nós concluir, mas falta pouquinho, ó, meu texto está acabando. Amém? Opa, por causa da nossa vontade. Verdade. Né? Como é que a gente ora o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, não só aí no céu, como aqui na terra. E aqui na terra a gente tá fazendo a nossa vontade. É o evento que a gente quer, é a música que a gente quer tocar, é a palavra que a gente quer pregar. Boa, Renata. Quem mais? Irmão Márcio Gleice, não abrir mão dos velhos hábitos. Boa também, não abrir mão dos velhos hábitos, é verdade. Nós não queremos abrir mão nem das nossas opiniões, né? Às vezes a gente não aceita nem o direcionamento que nosso pastor nos dá. Pastora Paulo, por conta das variações e distrações. Sim, muitas distrações dentro do tempo. Eu digo, até às vezes, irmão, se o data show tiver desligado, o povo não sabe adorar. Tem que ficar olhando pro data show, pra letra da música, né?
Que mais? Quanto mais aprendemos... Acontece muito quando o som falha. Por exemplo, o microfone para de funcionar. Né? Fica todo mundo repreendendo o demônio. Todo mundo fica Ninguém sabe, ó. não sabe o que fazer. Enquanto os cantores não começam a louvar, ninguém começa a adorar, né? Parece que liga o botão só na hora que liga a música. Parece que o nosso estado de graça não é de adoração. A adoração só liga na hora que começa o louvor. Aqui tem um comentário do Instagram, Humor Cristão. Porque às vezes preferimos olhar para nós e não para o corpo de Cristo. Precisamos dar legalidade ao Espírito Santo e nos diminuir. Legalidade ao Espírito Santo. Pronto. Eu pertenço a alguém. E eu dei essa legalidade, eu assinei um termo de compromisso com o Espírito Santo. Porque é Ele que me inspira, é Ele que me convence do pecado. A gente não está mais tendo compromisso nem conosco, com nós mesmos. Nós estamos vivendo, nós ligamos o botão automático. É por isso que a igreja ela não está mais no alinhamento vertical. E foi preciso essa parada, esse stop. Hoje eu vi uma mensagem que o diabo estava afrontando Deus e dizia assim: eu acabei com a sua igreja. Aí Deus disse: nem foi eu que abri uma igreja em cada casa. Olha que maravilha, que coisa linda, que alinhamento vertical. Karine Brito comentou aqui, uma legal essa aqui. A quarentena quebrou todas as liturgias. As melhores pregações saíram sem púlpito, sem microfone e sem plateias. Ô, Glória. #lives. Glória, lindo, maravilha. É isso mesmo. E olha que coisa linda hoje. Não é uma pregação, é uma alimentação e vocês estão fazendo coisas tão lindas aí. Estão nos edificando aqui, né, Diego? Certeza. Que bênção, queridos. Isso, a igreja pegou atalho, a igreja caiu no relativismo. Não, isso aí é relativo. Por exemplo, tia Sara, muita gente pergunta, segundo casamento, terceiro casamento. Não é relativo. É cada caso é um caso. A gente analisa os casos, se faltou indignidade, se houve agressão, mas não é relativo. O casamento é um só, mas humanamente falando, nós temos situações que não dá mais, mas não é relativo, é absoluto. O Senhor é imutável. Aceita gay, não aceita gay. Não é relativo, é absoluto. O que mais? Ah, pode isso, pode tatuagem, pode brinco, pode não sei o quê. Não é relativo, é absoluto, vai para a palavra. Não sou eu que vou te dizer. É você e o seu Deus, é no tratamento do absoluto. Nós não podemos relativizar a palavra. O que é relativizar? Eu só escuto o que é do meu interesse, o que não é, eu deixo pra lá. Por exemplo, uma situação de relativismo que nós temos no Brasil muito forte. Susana Richthofen. Todo mundo conhece a história da menina que matou os pais junto com o namorado. Por quê? Eles eram cristãos de uma igreja protestante e disseram que aquele menino não era companhia para ela. Ela se revoltou. Ele usava droga, ela começou a usar droga também. E dentre esses usos de droga, essas fugidas, e os pais não queriam, ela planejou com o namorado a morte dos pais. Ou seja, os pais são importantes até que eles não se metam na minha vida. Aí eu mato. É tudo bem, dá pra matar. Porque eles estavam atrapalhando minha vida. Isso é relativizar o que não é relativo. Os pais, o respeito e a honra aos pais é absoluto. Verdade. É absoluto, não é relativo. Se tá me atrapalhando, eu jogo fora. Não. E assim a gente faz com Deus. O Senhor é absoluto. Eu não posso jogar fora. Se tá errado, por exemplo, se eu e o Pepe nos separarmos, tá errado. Ele é absoluto. Agora não significa que eu vá para o inferno. Eu vou me ver com meu Senhor, eu vou para os pés, eu vou chorar, eu vou reconhecer erros, eu vou pedir a Ele que me refaça. Não ministerialmente, mas como pessoa. E as pessoas estão simplesmente dizendo assim, não é errado, eu não preciso me arrepender. O erro está aí. A igreja errou aí. Ela deixou de se alinhar porque ela não queria mais o conselho de Deus. Então, o que eu vou fazer agora? Qual é, então, esse alinhamento vertical? Como eu vou conseguir esse alinhamento vertical? Dieguinho, nós temos quantas horas? Nós temos 9 minutos. 10 minutos, dá para terminar.
O que é o alinhamento vertical ou como Deus vai fazer esse alinhamento conosco? Primeiro, vamos lá para João 14,6 e é o nosso último texto. João 14,6. Olha só. Pedro, ele sabia para onde Jesus ia. Ele só não estava pronto para ir naquele momento. Aí, no 5, o Tomé diz assim: Senhor, 14,5, não sabemos para onde vais. E como poderemos conhecer o caminho? Olha, Pedro sabia. Olha o que Jesus diz. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. No versículo 4 ele diz, ó, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé deu um de gaiata aí, né? Porque a visão dele ainda estava muito humana. Mas Jesus estava falando do céu. Jesus estava falando do alinhamento vertical. Os olhos de Tomé estavam ali, ó, no alinhamento horizontal. Jesus, nós não sabemos não do que é que o senhor está falando não, para onde é que o senhor vai. Ele tinha dito que eles sabiam. Aí ele passou na cara de Tomé de novo, sabe não? Peraí, deixa eu te dizer, ó. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai. Eu tô falando de alinhamento vertical. Oh! Tira os olhos da terra, tira os olhos do irmão, tira os olhos do culto, tira os olhos do louvor, tira os olhos do pastor. Olha para cima, olha para Jesus. Respeita a tua liderança sim, olha se eles estão seguindo os passos de Jesus, se eles são imitadores do Cristo, imite-os. Mas não reverencie-os, não idolatre, não ache que eles são mais que você, olha para Cristo. Assim como o teu pastor está olhando. E aí o que é esse caminho? A pergunta é, o que é o caminho? O caminho, a gente não vai poder abrir muito porque senão não dá tempo. O caminho é a cruz, queridos. Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, olha, é o acesso. O caminho como acesso é a cruz. Olha para a cruz, olha o que eu fiz na cruz. Se tu quer seguir, se tu quer alinhamento vertical, pega a tua cruz e me segue. Eu sou a verdade. O que é a verdade? A nova aliança. É o passaporte. Você não vai para os Estados Unidos se você não fizer o passaporte e for lá no Pernambuco, aqui do Ceará, pegar um visto. Passar por uma entrevista para poder entrar lá nos Estados Unidos. E senão você vai clandestinamente. E no céu a gente não entra de qualquer jeito. Não vai ter clandestino no céu. Então a verdade é a nova aliança que Jesus fez. Jesus é a nova aliança. A Bíblia diz lá em Isaías, em Malaquias, quando ele está falando sobre o mensageiro João Batista, ele também diz que Deus vai mandar o mensageiro e depois vai mandar o anjo da aliança. E esse anjo da aliança é o Senhor Jesus. Se você não aceitar essa aliança de quem Jesus é e o que ele chama você para ser, não é o que você quer, é o que ele chama você para ser, você não consegue o passaporte para ir para o alinhamento vertical, para ir para onde tem que ir. Eu sou o caminho, vai para a cruz, passa por ela. Eu sou a verdade, consegue teu passaporte com a obediência, observando os preceitos e seguindo. E eu sou a vida, é a porta, é a ressurreição. A vida, ele é a porta, ele é o caminho e ele é o passaporte. Tudo isso é Jesus. Ninguém vai a Deus a não ser pelo passaporte, pelo caminho, pela vida que é Jesus. Aí eu já ouvi alguém dizer assim, ó, ah não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Pois vai pro inferno. Meus irmãos, essa é a pior blasfêmia que pode existir. Servir a Deus do meu jeito. Não existe o meu jeito. Existe o caminho, existe a verdade, existe a vida. Né? Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Sabe o que vai acontecer, Diego, se eu servir a Deus do meu jeito? Eu tô indo. Eu tô indo como se eu fosse igreja. Eu tô indo. Eu fui no caminho, mas de vez em quando eu pego uns atalhos porque é do meu jeito. Ele é minha verdade, mas de vez em quando eu encontro uma mentirazinha, eu dou um jeitinho brasileiro. Aí quando eu chegar lá, como todo mundo chegou, cadê o passaporte? Tem não.
Aí não tem coisa pior que eu acho, né? Naquela passagem que nós lemos, que quando você chegar, ou eu chegar, a porta vai fechar para mim. E eu do lado de fora, agora olha Jesus, olha a situação. Jesus diz que ainda está do lado de fora da igreja pelejando para entrar. E as pessoas servindo Jesus do jeito que elas querem. Um dia elas vão estar do lado de fora da porta pedindo para entrar. Parece cruel quando Jesus diz assim, não, você não vai entrar, eu não tenho parte com você. Meu pai não tem parte com você. Não é cruel, sabe por quê? Porque desde o início ele deu o livre-arbítrio. Buscar a Jesus, querer o alinhamento vertical é escolha. E não é do seu jeito. Se for do seu jeito, você vai até a porta. Você ainda chega lá. Você vai ser evangélico pro resto da sua vida. Mas na hora da sua morte a porta vai estar fechada. Porque simplesmente não pegou o passaporte. Então comece o alinhamento vertical. Não é fácil, mas é simples. Olha, pare de se contaminar. Se olhava pornografia, se metia em política de forma errada, porque nós podemos nos meter no sentido de defender a nossa fé, o que Jesus defenderia. Brigar com parentes, não perdoar, caminhar de qualquer jeito, só pensar na parte horizontal, nas coisas, no culto, no alinhamento, na organização. Pare. Depois, comece a fechar os atalhos. Olhe só para frente, firmemente para o autor e consumador da fé. O que é o atalho? Eu acho que eu posso, né, pegar uma coisinha aqui do meu trabalho e levar para minha casa. Não, eu acho que eu posso simplesmente pegar isso aqui sem pedir. Eu acho que se meu casamento não der certo, não tem nada demais, não tem nenhum agravamento, mas eu vou divorciar e eu vou viver outro relacionamento. Eu me mereço, eu me dou uma chance. Não pegue atalho mais, não pegue atalho mais. O caminho está fechado, está abreviado, falta pouco tempo. Se segura no alinhamento vertical. O que mais? Não tente fazer acordo com Deus, ele é imutável. Deus não aceita acordo humano. Deseje mais a vida eterna do que os seus planos aqui. Deseje mais a vida eterna, isso é prática. 2 minutinhos. O alinhamento vertical da igreja começou. Não fique de fora. Vamos junto? Vamos nos alinhar? Somos igreja e noiva do Cordeiro. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Bem